porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Até aqui. Pai, eu não vou pedir para o Senhor abençoar a tua palavra, porque ela é uma bênção. Mas vou te pedir que me auxilie e transmita ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração em forma dessa palavra. E que a igreja seja abençoada através do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus. Queridos, olhando para a vida de Jeremias, no momento que ele disse essas palavras, ele estava vivendo um cativeiro. E, aliás, o único profeta que nunca viu os frutos do seu trabalho em vida, vai ver na eternidade, foi o profeta Jeremias. Foi ele. E ele teve, assim, uma convivência com Deus através de muitos sinais. Sinais de que quando Deus mostrou para ele uma visão de uma amendoeira, e o Senhor lhe pergunta, o que você está vendo? Ele falou, eu vejo uma amendoeira. Ele falou, você viu bem, porque eu cuido da minha palavra para cumprir. Em outra ocasião, Deus mandou que ele descesse na casa do oleiro. E ele viu como que o oleiro fazia o vaso. E sabe, irmãos, não tem um vaso igual ao outro. O oleiro, eu não sei como é que chama aquele aparelho, mas é assim. O barro vai pondo ali, ele fica sentado e moldando aquele vaso, e nunca sai um igual ao outro. E Deus começou a conversar com ele a respeito daqueles vasos. E disse para ele, nesse versículo aqui, acho que é o 13, disse assim para ele, num outro capítulo. Perguntou para ele, você acha que é possível haver uma mudança diante dessa situação de impenitência, um povo que não tem justiça, um povo que não tem temor, um povo incorreto, indisciplina, em tudo. Você acha que dá para fazer alguma coisa? E eles dizem, não há esperança, versículo 12 do capítulo 18. Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. E outra vez Deus mostra para ele a botija quebrada. A botija quebrada. E eu estou falando assim de Jeremias para trazer uma introdução para nós. Hoje, você acredita que tem esperança para o Brasil? Você acredita que o Brasil pode mudar? Que pode haver uma novidade, frutos novos, esperanças novas para a igreja brasileira? Você acredita que a igreja brasileira pode levar Deus a sério? Porque temer a Deus é levar Deus a sério. É compactuar, fazer com que a graça de Deus seja expansiva. Você acredita nisso? Então, mesmo que a gente fique incrédulo, a gente fala amém, assim, do nosso coração, do nosso desejo, mas muitas vezes dentro da nossa alma a gente fala, Senhor, acho que vai ter que fazer como fez com a outra visão que o Senhor deu para Jeremias, quebrar a botija, moer e fazer de novo, porque o barro endurecido não serve para mais nada. Ele serve só para um caco, para tapar buraco, alguma coisa. Mas não tem utilidade. Mas o Senhor disse que tem. Que Ele quebra a botija, que Ele amolece o barro e que Ele faz de novo uma estrutura do jeito que Ele quer.
Interessante, irmãos, que Deus é tão diferente da gente, mas o ideal de Deus, o desejo de Deus, é que a gente se torne cada dia mais parecido com Jesus. Porque Ele criou a igreja e porque a gente tem o nome de cristão. Primeira vez que nós fomos chamados de cristão foi na igreja de Antioquia, que antes era considerada a igreja do caminho e depois passou a ser considerada a igreja de cristão. O que quer dizer essa palavra cristão? Parecidos com Cristo. Então Deus nos quer parecido com eles. Mas se a gente fizer um retrospecto dos atos de justiça de Jesus, a gente vai ver que está faltando muito para a gente parecer com Ele. Está faltando muito para a gente aparecer e ter o semblante e tudo de Jesus. Porque uma hora a gente avança, avança, avança e avança. De repente, uma picuinha, uma contrariedade, um olhar que parece não é muito de aprovação sobre você, uma crítica meia dura sobre você e desmorona tudo. E vai-se tudo aquilo que a gente criou. Mas Deus não muda. Deus é um Deus de pactos. E tem um versículo muito forte, você pode marcar e depois ler. Lê profundamente, leia, porque esse capítulo 12 de Apocalipse, ele mostra uma visão profética muito expansiva. Não é o caso da gente abordar sobre hoje. Mas eu queria dizer um versículo do capítulo 12, o versículo do 10 ao 14, tem uma mensagem ali, e no 12 diz assim: eles venceram. Eles venceram. E como que eles venceram? Eles venceram pelo sangue, pela palavra do seu testemunho. 3 coisas: o sangue, a palavra e o seu testemunho. Então, a vitória já é certa na nossa vida. É muito certa na nossa vida. Estava comentando com o pastor Marcos na porta da entrada, que mulher é muito emotiva e ela desmorona muito fácil. Mas tem outro lado forte da mulher. Ela não desanima. Ela lava o rosto e começa tudo de novo. E os homens não desistem facilmente. Os homens são fortes. Mesmo que aparenta que eles não estão sofrendo, eles estão sofrendo. Mas é que eles guardam uma lógica, uma tendência para a lógica. Então, nada abala, pelo menos de aparência. Mas a nossa vitória, irmãos, está decretada por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Aquele que vencer rapidamente os obstáculos, vai chegar primeiro. Você vê várias apresentações, por exemplo, na pista de gelo que houve nas Olimpíadas de Inverno. A apresentação é igual, é a mesma. Mas eu não entendo nada. Mas os técnicos começam a apontar falha aqui, falha ali, falha lá, até que alguém faz mais perfeito e leva o primeiro prêmio. Então, nós estamos na casa do Senhor, na casa do Pai, no conforto, porque isso aqui é muito conforto, é um ar refrigerado, é uma luz focando aquilo que você precisa ouvir, é um banco para você sentar, é muito conforto. E principalmente, há um doce Espírito aqui, que é o Espírito do Senhor. Então é muito bom poder usufruir desta graça, mas é aqui, no meio da graça, que Deus quer tratar com a gente. Às vezes a gente se sente miserável, mas o miserável, Deus enxerga como misericórdia. E o que quer dizer misericórdia? As suas misérias e a córdia do seu coração é visto pelo teu Deus. Ele enxerga.
Ele enxerga os conflitos do teu espírito, o conflito da tua alma, a dor que te atravessa, e Ele te diz: você tem duas irmãs gêmeas, a misericórdia e a graça. A graça eu não mereço, mas eu recebo. Eu recebo. Esses dias, é uma coisinha de nada, mas é nas pequenas coisinhas que é gostoso você ver como que Deus faz. Eu tinha visto a fotografia de um bolo de milho feito em sítio. Aquela casquinha preta, eu falei, meu Deus, senti, a boca encheu de água, fiquei toda com vontade. E sexta-feira, uma senhora que trabalha comigo, ela falou assim, o que você estava querendo? Eu falei, como assim? O que você estava com vontade? Conta. Ai, imagina. Ela falou assim, a mulher do sítio fez um e mandou para você. Aí eu falei, ai, Jesus, como se Deus conhece coisinha desse tamanhozinho. Imagine se Ele não sabe o que se passa na tua cabeça, os conflitos da tua alma, as vezes que a gente se torna, não é incrédulo, mas abatido, tão abatido. Nunca vou dizer que um irmão é incrédulo, jamais. Eu creio de todo coração que aqueles que se reúnem na casa de Deus crêem no seu nome. Senão não teria objetivo para estar na casa do Senhor. Mas só que tem momentos que as aflições são tão cruéis, são tão horríveis, que as pessoas se tornam tão abatidas e ela fica pensando, ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo. Mas é o contrário. Deus é um Deus de pacto. Nós quebramos pacto. Hoje em dia, não dá para acreditar em palavras. Hoje em dia, qualquer contrato que você vai fazer, ele é levado escrito, registrado, autenticado, para ter valor. Mas com Deus, não. Os contratos de Deus com a gente é na palavra. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele honra. Deus fez um pacto com aquele homem, aquele patriarca, chamado Abraão. E falou para ele, eu quero que você saia da tua casa. Deixa todo mundo aí. Eu quero fazer de você uma nova nação. E ele foi para um lugar que ele nem tinha ideia. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, que loucura. Será que se Deus falasse assim, claramente comigo, saia de onde você está, saia do seu conforto, saia de tudo e vá para onde eu vou te mandar? Será que a gente teria essa coragem? Mas ele foi. Por isso ele se tornou o pai da fé. E esse povo que Deus prometeu para ele, era um povo pequeno, que foi se multiplicando. Em 430 anos, a justiça de Deus passou por todas aquelas nações que derramavam sangue, que oferecia criança em sacrifício, que transgredia os olhos de Deus. A justiça do Senhor esperou 430 anos para liquidar com aquelas nações e entregar aquela nação para um povo chamado povo de Israel. Deus diz na sua palavra em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim, que nós somos enxertados em Israel. Você é o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus veio como um renovo, e esse renovo veio para ligar o homem a Deus. E o caminho tinha que ser esse judeu. Jesus nasceu como judeu. Fisicamente, ele nasceu como um judeu. Nasceu de uma tribo de Judá. Pertenceu à dinastia do rei Davi. Humanamente falando, um judeu. E o profeta Isaías falou muito dele. E falou assim, quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que deu ouvido às nossas palavras? Mas ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossos castigos, e pelas suas palavras nós somos sarados. Nós precisamos ser sarados.
Eu sinto nessa manhã que Deus quer nos curar. Eu recebi uma grande bênção domingo passado, através da vida do pastor Gilson. Eu não sei o que eu estava sentindo, um abatimento tão forte. E a hora que ele intercedeu por mim, eu recebi o renovo de Deus. Por isso nós estamos na casa do Senhor, porque Ele nos renove. Renove a nossa mente, renove o nosso espírito. Não permita que a gente se deixe abater. Não permita. Tinha uns velhos corinhos que falavam assim, desanimado? Não. Abatido eu posso até ficar, mas desanimado nunca. Para o meu Deus eu vou perseverar. Precisamos renovar a mente, renovar o espírito. Por quê, hein? Porque tudo que leva contrato, assinatura, autenticação, perece. Tudo que é humano, perece. Tudo que é palha, perece. Tudo que é madeira, queima, palha, queima. Mas as pedras preciosas, e o ouro, e a prata, e o cobre, não perece. Ele pode sair até mais purificado, isso sim. No meio daquele fogo, no meio daquele incêndio, tudo que era madeira acabou. Tudo que era feno acabou. E às vezes, irmãos, a gente se impressiona com uma montanha de feno, porque é grande. Uma quantidade exuberante de madeira, porque é grande. Mas um pouquinho de ouro tem um valor muito maior do que todo aquele feno, toda aquela madeira. Você está entendendo o que eu estou te falando? Está entendendo o que eu estou te falando? Que o Espírito do Senhor preserva os seus escolhidos. Que a palavra do Senhor, ela é eterna. E se aqueles homens da visão profética de Deus em Apocalipse 12 venceram pelo sangue, o que você tem na tua vida como marca de um seguidor de Jesus Cristo? O sangue de Jesus que te purifica de todas as injustiças. O que você tem sobre a tua vida? Que palavra é essa que te atrai? Mesmo sendo homem ou mulher pregando, que palavra é essa que te atrai e que faz uma mudança tão grande no seu coração, senão a palavra, um dos nomes de Jesus. Apocalipse 19 fala, o nome dele é a palavra. A palavra de Deus te mantém em pé. A palavra de Deus te sustenta. São pactos, são promessas intermináveis. E uma coisa que Deus me fez, me moveu em oração nessa semana assim, que nós temos filhos, temos netos, vocês também, alguns têm filhos, têm netos, outros já têm o privilégio até de bisnetos, porque a sua vida é tão boa que já prosperou que você já é bisavó, né, Neuzinha? Já é bisavó. Então, o que acontece com a nossa vida? O que acontece com a nossa vida? O que acontece com ela? Hein, irmãos? Acontece que Deus não te deixa perecer. Acontece que Deus te move. E Ele fala assim, ó. Sabe por que a palavra de Deus é tão forte, irmãos? Sabe por que a palavra de Deus é tão forte? Porque Ele falou para Jeremias, a primeira coisa que eu citei para os irmãos, que Ele vela, Ele cuida da palavra dEle para cumprir. Sabe o que Ele fala no Salmo 138, versículo 2? Que a sua palavra é uma obrigação que Ele tem com a gente. Deus tem uma obrigação com você. E quando Ele te manda uma palavra, Ele tem obrigação em fazer com que essa palavra aconteça na tua vida. Entendeu? E o que Deus me fez pensar nessa semana que eu estava querendo falar para os irmãos em cima disso é assim. O filho pode ser maravilhoso, ou pode ser uma dor de cabeça. A filha pode ser maravilhosa, ou pode ser uma preocupação. Deixa de ser teu filho? Deixa de ser tua filha? Quando Deus me falou assim, pastor Gilson, eu falei, Deus amado, o que o Senhor está querendo dizer para mim?
que independe de mim, independe de você. O dia que você abriu tua boca, como Romanos ordena, se com tua boca confessares, o teu coração crer, então você se torna filho de Deus. Romanos 10, versículo 9 e 10, que fala: primeiro eu tenho que ouvir, aí eu ouço e creio. E eu crendo, eu confesso, e confessando já está escrito meu nome no livro da vida. Então, o que Deus está falando não depende de você. Se você me recebeu como Salvador pessoal, você me pertence. Você me pertence. E pertencer a Deus significa estar debaixo do seu governo. Quando a gente fala, venha o teu reino, no Pai Nosso nós falamos, venha o teu reino. O que significa vir o seu reino? O que significa? O Senhor pode reinar. O Senhor reina sobre mim. E para Deus reinar sobre mim, então Ele tem que saber que Ele está no comando. Quando eu entro no carro, Senhor, toma a direção desse carro. Quando vai para o trabalho, Senhor, ofereça esse dia de trabalho, está nas tuas mãos. Meu Pai, muito eu te agradeço, porque eu tive uma noite maravilhosa, uma noite abençoada, eu acordei, eu estou vivo. O Senhor me deu mais um dia de vida, que bênção, que alegria. Então estamos declarando que o reino de Deus está dentro de nós e que nós estamos submetidos às suas ordens, à sua palavra, às suas promessas e que jamais nos desviaremos dele. Antigamente, na história medieval, quando tinha os grandes homens, os grandes vassalos, reinos, e os menos inferiorizados também, sempre teve muitas classes sociais, né? Os homens, o que eles faziam? Ele percebia que um rei era forte, ele ia lá e falava, todas as minhas terras, todos os meus funcionários, tudo te pertence. Eu quero entregar para o Senhor vai ser meu rei. E aquele rei aceitava e se comprometia. Ninguém mais pode tocar na propriedade do seu Gilson, por exemplo. Ninguém pode tocar na propriedade dele. Tudo que é dele, eu mantenho a guarda. Eu mantenho a proteção. Eu ordeno a graça, a vitória. O que ele plantar vai dar. Não haverá invasão, não haverá destruição, não haverá nada contrário, porque eu estou me comprometendo de cuidar dele. Porque ele fez uma entrega para que eu fosse o seu rei. Então, quando a gente fala para Jesus, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, tudo que eu tenho, nem tenho, é teu. Está sobre a tua responsabilidade. Então, renova minhas forças, não me deixe ficar prostrado, me levanta, ergue-me na tua presença, que a força do teu Espírito renove a minha mente, renove meus pensamentos, me ajude a enxergar a grandeza desse Deus. Me ajude a enxergar a grandeza desse rei. Quando Satanás olha para nós, ele tem ódio, porque nós somos criados do pó. Assim como o oleiro ficava fazendo os vasos, nós somos criados do pó. E o Espírito de Deus soprou sobre nós e deu essa vida. Deus poderia ordenar, Deus poderia mandar e dizer, é assim. Mas Ele fala, eu te dou livre arbítrio. E você vai colher exatamente aquilo que você plantar. Se você tiver fé, tudo é possível na tua vida pelo Senhor. Tudo. Não tem nada que não é possível. Então, aí eu falo, meu Deus, então acho que a gente pensa que tem fé. Que eu nunca ordenei para um monte sair do meu caminho. Então o Senhor falou no meu ouvido, como não? Como não? Cada montanha de trabalho e de luta que você enfrenta, e as suas orações e as suas lágrimas servem para quê? Fica no teu caminho ou sai do teu caminho? Então, os montes, literalmente, Jesus disse, pode mandar o monte sair do caminho que ele vai sair. Mas seja o que for a montanha de obstáculo da tua vida, com as tuas orações ela sai. Porque Isaías
63:4 declara: não tem Deus como o teu Deus, que trabalha para aqueles que nele confiam. O mistério dessa palavra que o pastor Ivan declarou: deposita a semente. Quem sabe o que tem debaixo da terra? Quem sabe os nutrientes? O que é que Deus colocou nessa terra que ela é capaz de produzir? O que é que Deus colocou que ela é capaz de produzir? O que é que Deus colocou dentro da tua vida que é capaz de produzir? Ele colocou o sangue novo, o novo testamento, um novo pacto, uma nova promessa, uma nova aliança. Ele colocou tudo dele. Ele despojou-se do seu filho e falou: entrego para vocês. Agora ele é de vocês. E Jesus poderia ter amaldiçoado aquela nação, poderia ter amaldiçoado aqueles homens que ele deu de tudo. Meu Deus, pare para pensar. Curou, libertou, multiplicou pães, água, resolveu os problemas de todo mundo. Tanto que no capítulo 12 ou 15 de São João, eles queriam fazer de Jesus rei. E ele teve que descartá-los. E quando Pilatos pergunta para ele: você é rei dos judeus? Ele falou assim: tu disseste. Tu disseste. Você é o que é pela graça de Deus. E sobre a tua vida repousam as promessas desse Deus. As promessas desse Deus. Ele diz aí, o Salmo 138:2 fala assim: magnificaste acima de tudo teu nome e a tua palavra. O que é magnífico para Deus? O que é magnífico, esplendoroso para Deus? O seu nome e a sua palavra. Deus honra os filhos de honra. Mas aqueles filhos que não têm a honra, aqueles filhos que professaram, confiaram, entregaram a vida para Jesus, mas descartaram Jesus dos seus caminhos, e indisciplinados, irreverentes, dormindo e deixando que roube as suas bênçãos, também não é desprezado do Pai. Mas vai ter que passar por tanta coisa que o Senhor não gostaria que passasse. Deus quer nos dar o melhor da terra, o melhor na vida eterna. Ele quer nos arrebanhar para a sua glória, antes de qualquer sinais de apostasia, antes de qualquer coisas que sabemos que sobrevirá na terra e no mundo. Ele quer, mas Ele te deu liberdade de escolha. A mulher de Ló foi o único sinal que Jesus disse que deixaria. Ele disse: eu te deixo, não dou sinal para essa geração. Não dou não, nenhum sinal para essa geração. Estou vendo cura, estou vendo milagre, estou vendo multiplicação, estou vendo que eu estou trazendo aqui na terra o reino de Deus. Um reino de justiça, um reino de amor, um reino de saúde, um reino de prosperidade, um reino de vitória. Estou pedindo sinais. Não dou nenhum sinal, não. O único sinal que eu dou para vocês é da mulher de Ló. Olhou para trás, se transforma em pedra. Em pedra. Olhou para trás, se transforma em pedra. Não deixe o seu coração ficar empedernido. Não deixe as desilusões das pessoas. As pessoas confundem o poder do Evangelho com pessoas. Por acaso alguma pessoa subiu no Calvário, exceto Jesus Cristo? Por acaso alguém te ama, independente de você? Por acaso alguém acredita em você, mesmo que você tenha fracassado e falhado, como teu Deus, que te toma pela tua mão e te diz: não temas, eu sou contigo. Se você passar no fogo, eu passo. Se você passar pela água, eu passo. Eu estou do teu lado para te dar a vitória. Então, irmãos, Deus é Deus de promessa, Deus não quebra promessa. A gente faz voto e depois até esquece o voto que fez. Ele fala: não faça assim,
Não faça assim, não seja tolo para fazer um voto. Faça alguma coisa palpável na sua mão. Não prometa que você vai ficar 8 dias de jejum, sendo que esses 8 dias você está trabalhando, você precisa estar em pé, você precisa e não vai dar conta. Você conhece o teu limite, faça um propósito que você possa cumprir. Faça um voto que você pode cumprir. Veja como Deus é maravilhoso, que os dízimos para Ele não é o valor da quantidade financeira, mas o valor da fidelidade de cada um. É o que vem na tua mão. Deus não pede o que você não tem, Deus não cobra o que você não pode dar. E se Deus está te cobrando por alguma coisa maior, é porque Ele sabe que você tem e até hoje não se dispôs a fazer. E Ele fala, os campos já estão brancos e a ceifa logo dará colheita. Antes que colha, faça o seu feixe ser como um molho vitorioso, como o Salmo 126 fala. Quando a gente estava lá, perto do rio Quedar, a gente chorava, os nossos instrumentos não podia se tocar, estava pendurado no salgueiro. Mas quando o Senhor trouxe a gente de volta, nós colhemos os molhos de vitória. Grande vitória, grandes bênçãos, mas grandes lutas sem cessar. Nós vamos ter sempre que atravessar. Não adianta ser mentiroso, não adianta ser hipócrita. Sem luta não tem vitória. Quem gosta muito de vitória, estará sempre em guerra, para vencer e ter vitória. Quem quer ser conquistador, tem sempre que estar armando trincheira para as suas conquistas. Quem quer ser bem-sucedido, vai ter sempre que investir. E a palavra de Deus sempre nos exorta a beber as primeiras águas, a levantar pelas primeiras horas. Não dizer, como diz o preguiçoso, o leão está na rua, vai me devorar. Não dá para sair agora. Vamos à luta, vamos à batalha, vamos à vitória. Porque aquele que nos prometeu, Ele nos deu uma promessa eterna. Ou para a gente ser colhido de cara, arrebatado para o seu trono, ou para que a gente pereça mais um pouco e seja transformado. Depende de mim, depende de você. Vamos estar ligados no trono do nosso Deus, porque as suas promessas são eternas. Deus abençoe. Deus enche a tua vida de graça, de sabedoria. E aquilo que a gente é limitado, que o Espírito Santo do Senhor faça por você.